Olá! Você está no Enfermagem na Real. Muito bem-vindo! Eu sou a Rutiana. O tema de hoje é classificação de risco. Você sabe o que é classificação de risco e quais são os objetivos dessa ferramenta? Você verá também o que diz a Resolução 661 do COFEN sobre a participação da enfermagem na classificação de risco, o Protocolo de Manchester, as diferenças de urgência e emergência, como os pacientes são classificados e muito mais. Aproveite a aula e tome notas. E para não perder nenhuma novidade, ative o sininho de notificações para você acompanhar todas as aulas completas e gratuitas. O que é classificação de risco? É uma ferramenta muito utilizada no serviço de urgência e de emergência para avaliar e identificar os pacientes que precisam de atendimento prioritário. Então, quando falamos de classificação de risco, é uma forma de organizar a fila e o fluxo de pacientes. É observado durante a classificação de risco sinais de maior gravidade, risco de agravamento, maior sofrimento e maior vulnerabilidade. Antes, havia uma simples triagem para saber se o paciente deveria ser atendido naquele serviço ou não. O atendimento também era por ordem de chegada. Já a classificação de risco, o atendimento é conforme a priorização. Objetivos da classificação de risco: garantir o atendimento imediato ao usuário, com grau de risco elevado. Se a pessoa está em estado crítico, ela precisa de um atendimento imediato para não agravar sua saúde. Outro objetivo é informar o paciente ou seus familiares, quando for o caso, que ele não corre risco imediato. E é possível informar o tempo provável de espera. É uma estimativa. A Resolução 661 do COFEN, que foi aprovada em 2021, normatizou a participação da equipe da enfermagem na atividade de classificação de risco. A resolução deixa claro que a classificação de risco e a priorização da assistência são atividades privativas do enfermeiro. Para realizar essas atividades, o enfermeiro precisa estar capacitado, com curso de capacitação específica para o protocolo adotado pela instituição. Para o profissional ter respaldo legal, é necessário estar capacitado. A instituição precisa prover consultório com ambiente adequado, além de possuir equipamentos para desenvolver a classificação. No artigo 2º, diz o seguinte: o enfermeiro, durante a atividade de classificação de risco, não deverá executar outras atividades concomitantemente, ou seja, durante a classificação de risco, o enfermeiro não pode fazer escalas ou outras atividades que não tenham a ver com a classificação de risco do paciente. E essa classificação deve ser executada conforme o processo de enfermagem, porém de forma objetiva e direcionada. O protocolo de classificação de risco não é um instrumento diagnóstico. O diagnóstico é definido no atendimento médico. Nesse instrumento, é possível observar sinais de alerta, a apresentação de doenças ou agravos. É possível classificar a gravidade ou grau de sofrimento. É uma forma de identificar prontamente urgências e emergências e as condições de risco de perder a vida. A classificação de risco determina a prioridade para o atendimento médico, conforme a gravidade. Assim, é possível determinar quem deve ser atendido imediatamente e quem pode aguardar o atendimento com segurança. Observações importantes: reavaliações estão previstas e podem alterar a classificação. Por exemplo, se o paciente queixar de um aumento da dor, é preciso reavaliar a classificação de risco. E o protocolo é um documento de referência do Ministério Público. No Brasil, a classificação mais comum
é o Protocolo de Manchester, onde possui 5 cores para identificar o grau de cada paciente. E as cores são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Os casos mais graves são representados na cor vermelha e os casos mais leves é a cor azul. O tempo máximo de espera para realizar o atendimento é de acordo com a classificação de risco. Está gostando da aula? Então lembra de deixar o like para fortalecer o canal. Pacientes classificados como vermelho são os casos de emergência. O tempo é 0 minuto. Isso é, precisam de atendimento médico e de enfermagem imediatamente na sala de emergência, pois existe o risco iminente de morte. Um exemplo é a PCR, que é a parada cardiorrespiratória, politrauma, choque, entre outros. É necessário acionar o sinal sonoro de emergência. Já os pacientes classificados como laranja, a equipe deve estar alerta. É uma situação de muita urgência, mas que pode esperar até 10 minutos. Não é preciso sinal sonoro, como ocorre na emergência. Porém, o paciente precisa ser encaminhado à sala de emergência ou unidade intermediária em até 10 minutos, para não ter o risco de evoluir para mais complicações. Por exemplo, são as situações de trauma moderado, TCE sem perda da consciência, entre outras situações. Na classificação amarelo, são os casos urgentes. O tempo de espera é 60 minutos, ou seja, 1 hora. O paciente aguarda o atendimento médico em uma sala de espera, sentado e sob supervisão da equipe de saúde. E durante a espera para o atendimento médico, a enfermagem deve reavaliar o paciente imediatamente em casos de alterações clínicas, por exemplo, situações de dor abdominal ou diarreia ou cefaleia. Os pacientes classificados como verde são considerados pouco urgente. O tempo estimado para o atendimento é de 120 minutos, ou seja, 2 horas. E é importante orientar que eles serão atendidos após os classificados como vermelho, laranja e amarelo. Exemplos de pacientes classificados com a cor verde são os casos de dor leve e luxações. A cor azul é uma classificação não urgente. O tempo de espera é de 240 minutos, 4 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes classificados como verde e azul podem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, as UBSs, próximas de suas residências. São os casos de menor complexidade e sem problemas recentes. Por exemplo, o paciente precisa fazer um hemograma de rotina. Não é um procedimento urgente, então ele pode ser encaminhado para a atenção primária à saúde. Nenhum paciente pode ser dispensado sem ser atendido. É preciso ser classificado e, dependendo do caso, é necessário encaminhar a uma unidade de saúde de referência. Mas se o paciente, que não é urgência e nem emergência, quer ser atendido de toda forma no pronto-socorro, tudo bem, mas lembre de informá-lo quanto ao tempo de espera. Não urgente é 240 minutos, 4 horas. E o prazo do atendimento máximo pode ocorrer atraso, porque a prioridade são os casos graves e as intercorrências. Nos hospitais particulares também é realizada a classificação de risco, porém o tempo pode variar de acordo com os protocolos institucionais. O pronto-socorro é a porta de entrada e recebe demandas de várias situações, mas o foco são as situações de urgência ou emergência. A diferença entre urgência e emergência é que a urgência é uma condição de saúde que requer atendimento da equipe de saúde de forma urgente, mas não imediatamente, pois não apresenta risco de vida naquele momento. Intervenções serão efetuadas para não haver agravo. Então, urgência é todo o quadro de saúde que precisa ser resolvido rapidamente, mas pode esperar até 10 minutos, segundo o protocolo de Manchester. Já a emergência é uma condição que representa risco iminente à vida.
é preciso intervenções imediatas da equipe de saúde, com atendimento na sala de emergência. Em muitas situações, a intervenção requer desfibrilação, reanimação cardiopulmonar, administração de drogas vasoativas, entre outras medidas, para tentar salvar a vida da pessoa. Então, para não esquecer, a emergência é mais grave que a urgência. Porém, os casos urgentes não podem demorar mais de 10 minutos, porque a situação do paciente pode se agravar. Na prática, a classificação de risco é aplicada conforme o potencial de risco, grau de sofrimento ou agravo à saúde. Para o enfermeiro determinar a classificação de risco, é fundamental seguir o protocolo, considerar os sinais e sintomas, aferir os sinais vitais, fazer anamnese e exame físico de forma precisa e objetiva. Muitas vezes, o pronto-socorro está lotado e, para ser atendido logo, pode ocorrer do paciente aumentar a situação. Mesmo quando a dor é leve, incomoda e todo mundo quer ser atendido primeiro. Mas você que está na classificação deve lembrar que a ordem de atendimento é por prioridade e não por ordem de chegada. E para isso acontecer, seja objetivo. Pergunte para o paciente o que lhe trouxe aqui, quando começou a dor e se ele tomou alguma medicação. É importante focar no motivo principal, para você direcioná-lo para a especialidade correta. Você vai se deparar com pacientes poliqueixosos, geralmente idosos, com problemas crônicos. Muitas dessas demandas são atendidas na rede de atenção à saúde, na atenção primária. Por isso, você deve focar no motivo principal, com a anamnese precisa e o exame físico rápido, encéfalo-podal, ou seja, dos pés à cabeça. Não é o mesmo exame físico que a gente faz lá na consulta da enfermagem à beira-leito. No pronto atendimento, as coisas acontecem de forma mais rápida. No artigo 1º e parágrafo 2º, o COFEN diz o seguinte: para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, deverá ser observado o tempo médio de 4 minutos por classificação de risco, com limites de até 15 classificações por hora. Em 1 hora, o tempo médio de classificação para cada paciente é 4 minutos. Então, 60 minutos dividido por 4, o resultado são 15 classificações por hora. Isso é importante para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, porque não adianta classificar 20, 30, 40 pacientes em 1 hora e não ter qualidade e nem segurança. Além do protocolo de Manchester, tem outros protocolos. Tem protocolo pediátricos, clínicos, para situações de múltiplas vítimas, tem protocolos específicos, obstétricos e também para a dor. O enfermeiro que trabalha na classificação de risco precisa saber de todas essas ferramentas e se atualizar, pois essas ferramentas, esses protocolos, passam por várias atualizações. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para não perder nenhuma aula. E se você gosta do conteúdo e quer contribuir com qualquer valor, a chave Pix está na tela e nos comentários. E se você preferir, pode agradecer o canal no Valeu Demais, aqui no YouTube. É muito fácil e rápido. Até a próxima aula. Tchau!